título desta mensagem, desta conversa é Alegrem-se, orem e deem graças. Parece uma pegadinha o título, não é verdade? Porque diz alegrem-se, orem e deem graças. Nós temos o conceito nosso de que nós precisamos orar primeiro para então nos alegrar e depois darmos graças. Mas o título é alegrem-se, orem e deem graças. Fiquem comigo que eu tenho absoluta certeza que até o final dessa palavra isso vai fazer sentido para vocês. Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos do 16 ao 18, as Escrituras Sagradas nos dizem assim: estejam sempre alegres. Falem comigo, estejam sempre alegres. Amém. Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O texto é bem claro, dizendo, primeiramente, estejam sempre alegres. Queridos, eu quero desenhar um pano de fundo aqui, antes de nós entrarmos nos pontos dessa palavra, desta conversa. Esta foi uma das primeiras cartas que Paulo escreveu aproximadamente 51 depois de Cristo, estando ele em Corinto. Ele intencionava escrever essa carta para fortalecer a fé dos tessalonicenses e principalmente corrigir concepções erradas daquela igreja sobre a ressurreição e sobre a segunda vinda de Cristo. Muitos acreditavam, ao nascer daquela igreja, que Jesus retornaria imediatamente. Deste modo, quando seus entes queridos começaram a partir, ou seja, começaram a morrer, eles se sentiram confusos com isso. Porque a esperança deles estava em a volta de Cristo acontecer antes que qualquer um dos seus amados partissem. E além disso, a igreja de Tessalônica estava passando por uma severa perseguição. O apóstolo Paulo transmite nesta carta uma mensagem de fé, porque Cristo venceu a morte e que nele há esperança de ressurreição através dele. O apóstolo Paulo enfatiza a eles, aos tessalonicenses, que quando sobrecarregados pela dor, pela tristeza ou pela perseguição, tivessem esperança numa realidade, a volta de Cristo. E que tivessem esperança na sua ressurreição e na vida eterna. Então ele os recomenda, Paulo recomenda aos tessalonicenses, alegrem-se, orem e deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, estava conduzindo a igreja de Tessalônica a tirar os olhos do ambiente natural, a tirar os olhos daquilo que é temporal e passageiro. E esta fala de Paulo tinha como intenção conduzir aquela igreja a elevar os seus olhos e passar a olhar para aquilo que é atemporal, para aquilo que é eterno, que é a salvação, que é a ressurreição e que é a vida eterna. Que lição para nós também, não é verdade, queridos? É para nós entendermos que tudo passa. Queridos, eu quero dizer para você, por pior que seja a situação que neste momento você possa estar vivendo, seja em cunho familiar, profissional, matrimonial, financeiro, saúde, não importa. Eu tenho algo para dizer para você, isso vai passar. Mas se você está vivendo no melhor momento da sua vida, onde nós temos um amigo querido que diz que se melhorar, vira festa, se este é o momento da sua vida, eu quero dizer para você, isto também vai passar. Mas a palavra de Deus permanece para sempre.
E esta palavra, essa escritura sagrada, ela fala ao meu e ao seu coração que ele voltará. Amém? E não só voltará, que ele nos levará com ele. Amém, queridos? No entanto, enquanto aqui, neste tempo e neste momento, continuamos com a recomendação: alegrem-se, orem e deem graças. Tendo em mente que essa era a intenção do apóstolo Paulo, a igreja de Tessalônica, nós podemos entrar no meu primeiro ponto, que é: estejam sempre alegres. Meu primeiro ponto: estejam sempre alegres. Colossenses capítulo 3, versos 16 diz o seguinte: que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Vocês não ouviram? Que a palavra de Cristo habite ricamente em você. Amém? Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Queridos, só há uma maneira de nós desfrutarmos desta recomendação do apóstolo Paulo. Quando ele diz alegrem-se antes de orar e de dar graças, só existe uma forma de nós desfrutarmos disso. É que a palavra de Cristo habite ricamente dentro de nós. Amém? Queridos, eu gostaria de conversar contigo a respeito da diferença. Nós precisamos, como cristãos, diferenciar alegria de felicidade. Vocês estão comigo? Eu quero falar um pouquinho sobre felicidade com vocês. Felicidade é um estado emocional provocado por um fator externo. Guarde isso. Felicidade é um fator emocional provocado por algo externo. Como eu me sinto feliz? Quando eu adquiro um carro novo, quando eu adquiro a minha casa própria, quando eu termino uma faculdade, uma graduação, uma pós-graduação, quando eu tenho uma promoção no meu trabalho, quando eu faço uma viagem, a viagem dos meus sonhos, eu guardei, eu planejei, então eu fui e eu viajei. Isso traz para mim e para você algo chamado felicidade. Queridos, o mundo tem apregoado que temos o direito e que nós devemos ser felizes a qualquer custo e a qualquer preço. Mas nunca se viu em tempo algum, um tempo como nós vivemos hoje, em que as pessoas estão tão infelizes e insatisfeitas. Quanto mais se fala da necessidade, da importância, de quanto precisamos correr atrás da felicidade, mais encontramos pessoas infelizes e insatisfeitas. Nós vivemos num mundo hoje, a nossa atualidade é uma enxurrada, é um vasto acesso de informações que nos empurram às redes sociais. De comparações a respeito da nossa família, do nosso casamento, do nosso desempenho profissional, do nosso corpo, do nosso lazer, de tudo que fazemos, há algo aqui se comparar. As redes sociais criam padrões para que as pessoas vivam dentro desses padrões. Padrões de vestimenta, padrões de casamento, padrões de linguagem, padrões de relacionamento. É quase que uma corrida insana para ir para este lugar chamado felicidade. E pior do que ir para este lugar chamado felicidade, ainda nos é empurrado de que isso não pode demorar. Nós somos todo dia chamados a sermos felizes e de maneira rápida. A termos rápidas
recompensas. Nós estamos sendo doutrinados a viver em busca da felicidade. Amados, nós só seremos capazes de nos salvaguardar. Eu, você, cada família que está aqui presente só será capaz de salvaguardar, ou seja, de se proteger e proteger a sua família de tudo isso, se a palavra de Cristo habitar em nós ricamente. Nós só vamos poder proteger os nossos filhos, os nossos maridos só vão poder nos proteger se a palavra de Cristo habitar em nós ricamente. Nós só vamos poder estar livre. Eu gosto de dizer, não tem aquela rodinha onde o rato fica correndo, correndo, correndo e não sai do lugar? Nós só vamos ficar livre dessa rodinha do rato se em nós habitar ricamente a palavra de Deus. Agora eu quero falar um pouquinho sobre alegria. Alegria é um estado espiritual. Veja a diferença. Alegria é um estado espiritual que não depende de um acontecimento, mas é alimentado pelas verdades das Escrituras Sagradas. A alegria não depende do que acontece comigo e com você. A alegria é um estado de espírito. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Do que esse texto está falando? E de que choro nós estamos falando? Quando Jesus morreu, houve trevas, escuridão e dor sobre a terra. Este era o choro da humanidade. Quando Jesus ressuscitou, a alegria veio pela manhã. Esta é a alegria. Conseguimos entender, então, que a alegria não está olhando para acontecimentos que virão, mas sim a alegria já veio. A alegria já aconteceu. Ela já habita em nós, através do Espírito Santo. Amém, queridos? Quando Paulo encoraja a igreja a alegrar-se sempre, é este princípio que ele está aplicando. Desta alegria que foi conquistada por Jesus lá na cruz. A alegria da salvação, a alegria da ressurreição e a alegria da vida eterna. Mostrando a eles, aos Tessalonicenses, e mostrando a nós, que tudo que nós vivemos é menor que isso. Todas as dificuldades, todos os desafios, todos os enfrentamentos que vivemos é menor do que a alegria da salvação, da ressurreição e da vida eterna. O que quer que estejamos vivendo pode não estar nos deixando feliz nesse momento, mas não podemos perder, ou seja, não podemos tirar os nossos olhos da verdadeira alegria. De certa maneira, queridos, isso é contrário às nossas inclinações naturais. De certa maneira, isso é contrário ao homem natural. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós deixamos de ser um homem natural. Nós nascemos de novo. E então aquela ordem que foi invertida no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança o fez, fazendo espírito, alma e corpo. E quando houve a queda, a alma se sobrepôs ao espírito. No momento em que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, esta ordem é colocada de novo no lugar. Então nós passamos a ser espírito, alma e corpo. Então as coisas naturais não cabem mais a nós. Quando fazemos uma decisão, tomamos uma decisão consciente
de fazer o que o Espírito Santo nos instrui através da sua palavra, passamos a ver as pessoas e as situações através de uma outra perspectiva, pela perspectiva de Deus. Queridos, estar sempre alegre, eu quero dizer algo aqui para você. Não é estar sempre sorrindo. Não é estar sempre de sorriso, de orelha a orelha, não. Embora a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, se eu estou alegre, eu tenho um rosto formoso. O que é um rosto formoso? Não é um rosto sorridente o tempo todo. É um rosto empático, caloroso, amável. Um rosto que acalenta, que atrai. Esta é a afeição do cristão. Esta é a afeição do Filho de Deus. Esta é a afeição daquele que foi lavado e remido, foi justificado pelo sangue de Jesus. Mas a nossa alegria é estarmos nele. Esse é o nosso lugar de refúgio e descanso. Amém? Vocês estão comigo? Nós, como comunidade Resgate, vivemos na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Nós não vamos sucumbir aos apelos da felicidade imediata, da recompensa imediata. Nós vamos permanecer firmados nos princípios da palavra, na instrução do Espírito Santo, guiados pela voz de Deus através do seu Santo Espírito. E assim viver isso que a palavra de Deus diz: estejam sempre alegres. Amém? Você está comigo? E então eu vou para o ponto 2. Orem sem cessar. Colossenses, capítulo 4, versículo 2 diz assim: continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Queridos, não é possível passarmos o tempo todo em oração, não é verdade? Não é possível nós passarmos 24 horas do nosso dia em oração. Mas é possível termos uma atitude de oração em todos os momentos. Eu quero falar isso novamente para você gravar. Não é possível que nós passamos o dia inteiro orando, 24 horas por dia. Mas é possível que nós tenhamos uma atitude de oração em todos os momentos. O que é uma atitude de oração em todos os momentos? É o ato de incluir Deus no meu dia. É o ato de incluir Deus em tudo o que eu faço. É o ato de incluir Deus nas minhas decisões, nas minhas conversas, na maneira como eu me relaciono com as pessoas e como as trato, no modo como enfrento os desafios do meu cotidiano. Uma atitude de oração é a permissão que eu e você damos ao Espírito Santo para que ele se mova em nós, conosco e através de nós. Amém? Então não conseguimos ficar 24 horas por dia orando, mas nós podemos sim ter uma atitude de oração em todo o tempo. Colocando Deus, fazendo com que Ele faça parte de tudo que nós fazemos. Convidando o Espírito Santo para ser parte atuante do nosso dia a dia. Queridos, nós precisamos parar de escolher áreas em que o Espírito Santo pode atuar. Muitas vezes nós dizemos ao Espírito Santo: e agora você fica ali um pouquinho, aqui, fica um pouquinho, porque eu vou lá e volto já. Quando nós fazemos isso, certamente nós estamos prestes a fazer algo que ele faria assim. Que vergonha. Nós precisamos nos acostumar
com a doce presença do Espírito Santo em todo o tempo. Seja fácil e bom, seja difícil ou ruim, seja vergonhoso, triste, alegre, que me ofusque ou me faça brilhar, que me alegre, me entristeça, não importa, mas que a presença dele, ele está comigo, claro que ele está. Mas existe uma diferença entre o Espírito Santo estar e eu permitir que ele atue na minha vida. Que ele atue em mim. Que ele atue através de mim e que ele atue comigo, que nós sejamos parceiros durante o nosso dia. Queridos, essa atitude não substitui o meu tempo de comunhão íntima com ele, amém? O meu devocional, a minha oração, o meu relacionamento com ele não substitui, mas é uma extensão valiosa do relacionamento que tenho com ele. Os casados aqui vão entender. Você passou a noite com a sua esposa, foi maravilhoso, oh glória. Esse é o momento de comunhão íntima. No outro dia você manda uma mensagem para ela. Oi amor, te amo tanto. Você é tão maravilhosa, você é linda, você ilumina o meu dia. Esse é o quê? É um momento. Você esteve num momento de comunhão íntima, agora você está nutrindo isso. É o que nós fazemos com o Espírito Santo. Nós temos o nosso momento de íntima comunhão e nutrimos, permitindo que ele se envolva conosco. Que ele se envolva com o que acontece conosco. Que ele opine com o que acontece conosco. Que ele mude a nossa fala. Que ele fale ao nosso coração. Que ele purifique os nossos olhos. Que ele nos impeça de fazer o mal. Amém, queridos? Orar é abrir meu coração, minha vida, para o único que é capaz de pôr em ordem todas as coisas. Às vezes nós abrimos a nossa boca para contar coisas tão íntimas para pessoas que não vão resolver absolutamente nada. E eu não estou aqui dizendo para você, ei, não abra o seu coração, não distorça as minhas palavras. Mas eu estou dizendo para você que não substitua o poder e a presença de Deus e do Espírito Santo. Tenha sim. Nós trabalhamos com grupos familiares, nós temos conselheiros. Nós temos homens e mulheres que vivem pela palavra e da palavra. Que são ungidos, separados, escolhidos, guiados para nos instruir. Mas, querido, fale com ele. Ele é capaz de pôr em ordem todas as coisas. Orar é uma atitude de fé, de que ele nos ouve e atende às nossas orações quando elas estão alinhadas com ele, com o seu propósito e com a sua palavra. Até a ciência se curva ao fato da importância da oração. Queridos, nós temos hoje cientificamente comprovado, feitos estudos incansáveis a esse respeito, de que nós temos no nosso cérebro lindo e maravilhoso que o Senhor criou um ponto chamado ponto de Deus. Sabiam disso? Este ponto é uma área do nosso cérebro que ele se ilumina quando nós nos colocamos a orar. Nós podemos fazer qualquer outro tipo de atividade na nossa vida, no nosso dia a dia, e aquele ponto ele está apagado. Mas quando nós oramos, quando nós dedicamos devoção na presença do Senhor, este ponto se acende. E por isso ele recebeu o nome de ponto de Deus. Vejam a grandiosidade. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu quero fazer uma analogia para que nós possamos entender um pouco melhor a respeito deste ponto de Deus que nós temos no nosso cérebro. Queridos, vocês sabem o que é um minerador, né? Um minerador, uma pessoa que vai nas minas. Um minerador, ele entra numa mina, para que ele possa entrar numa mina, além de muitos aparatos de segurança que ele usa um capacete, não é verdade? Nós podemos fazer uma comparação, esse minerador sou eu e você.
Esta mina é o mundo. A mina, se você entrou numa mina, se você já teve oportunidade, você vai ver que é um lugar escuro, um lugar frio. É um lugar que não se encontra quase nada, se você não tiver uma lâmpada. O minerador entra com o capacete, Efésios diz que nós carregamos o capacete da salvação. No capacete do minerador ele tem uma lâmpada. E por causa deste capacete, dessa lâmpada, este minerador consegue extrair tesouros. Sabe quando eu e você vamos extrair tesouros deste mundo? Quando o capacete da salvação e a luz da palavra de Deus for sempre o nosso guia. Amém, queridos? Glória a Deus por esta palavra. O caminho do minerador é iluminado pela palavra de Deus quando ele está em oração. Esta luz é a própria palavra de Deus em ação. Amém, queridos? Nós podemos, por causa do poder da palavra, nós somos ensinados culto após culto, que nós devemos orar o quê? A palavra. Não é verdade? Então, quando eu oro a palavra, quando eu junto esses dois ingredientes, a minha oração com a palavra de Deus, eu ilumino o meu caminho. Ou seja, eu ilumino as minhas decisões, eu ilumino os meus pensamentos, eu ilumino a minha fala, eu ilumino as minhas atitudes. Por causa do poder que há na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou para o terceiro ponto. Em tudo deem graças. Em tudo deem graças. Amados, Hebreus 12, 28 e 29, as Sagradas Escrituras nos instruem da seguinte forma. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Diga comigo, reino inabalável. Não, está muito fraquinha. Diga comigo, reino inabalável. Amém. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, não importa o quanto Satanás e seus demônios tentam ofuscar esta verdade. Salmos 31:15 diz que o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Esse versículo de Hebreus nos encoraja a crer que eu e você estamos edificados sobre um alicerce sólido e firme. Que a nossa confiança precisa estar sobre este alicerce sólido e firme, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Queridos, este reino, a palavra inabalável nos leva a crer, nos leva a um lugar que podemos entender algo que não pode ser destruído. Algo que nem o tempo pode corromper, destruir, misturar, diminuir. É um reino inabalável. E o que isso faz com que eu compreenda através da palavra de Deus que tudo que eu e você estamos vivendo aqui e agora é passageiro. Mas este reino inabalável permanecerá para sempre. Eu e você, queridos, nós já estamos vivendo a eternidade em Cristo Jesus. Então, embora vivamos situações que possamos ter a nossa alma abalada, mas o nosso espírito já está num lugar de descanso, vivendo num reino inabalável. Amém? Você entende isso? O que nós vivemos nos abala, nos chateia, nos entristece, é nossa alma. Mas a ordem foi posta. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. A luz do nosso espírito ilumina a nossa alma, que ilumina o nosso corpo. Aí é onde vem a cura
Quando o Espírito ilumina a alma, a cura das nossas emoções. Quando o Espírito ilumina o corpo, a cura do nosso físico. Porque nós, queridos, já vivemos este reino inabalável. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Tudo que os teus olhos estão vendo aqui não existe. Sabia disso? Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tudo que você está vendo não existe. Já passou. Porque é abalável, destrutível, tem fim. Mas o que os teus olhos não veem é inabalável, indestrutível e eterno. Teus olhos não veem a salvação, mas nós desfrutamos dela. Os meus e os teus olhos não testemunharam a ressurreição de Cristo, mas nós sabemos pela fé que desfrutaremos da ressurreição. Eu e você não vemos a linha do tempo onde somos eternos, onde viveremos de eternidade em eternidade, mas por fé e em fé na palavra, nós já vivemos esta vida eterna, de eternidade em eternidade, de glória em glória, de vitória em vitória, de favor em favor, de graça sem moderação, transbordante e abundante. Amém? Glória a Deus. Temos a salvação, a ressurreição e a vida eterna. São motivos reais e eternos para darmos graças àquele que é o único digno de receber glória, louvor, adoração, exaltação. Queridos, quando eu comecei a falar, eu disse, não é uma pegadinha quando diz, alegrem-se, orem e deem graças. E eu tenho plena certeza que no discorrer você conseguiu captar, porque nós nos alegramos. A palavra de Deus não diz, fique feliz, ore e dê graças. Ela diz, alegre-se, porque a nossa alegria aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Quando o nosso Senhor, o nosso Salvador morreu, mas a morte não pôde segurá-lo. E então ele ressuscitou, deixando para nós uma viva e firme esperança que nós também ressuscitaremos com ele. Se mantivermos os nossos olhos firmes na salvação, na ressurreição e na vida eterna, jamais seremos abalados. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus.